Olá, muito boa tarde. A Irmandade dos Clérigos recebe esta segunda-feira o Prémio Europa Nostra, uma distinção pelo trabalho de conservação, investigação e serviço dedicado ao património no processo de recuperação da Igreja e da Torre dos Clérigos. Um projeto que relançou o templo e a sua participação no diálogo cultural e no acolhimento dos turistas, que agora vamos analisar com o Padre Américo Aguiar, que é Presidente da Irmandade dos Clérigos e está agora no programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa no dia em que recebe um prémio. Em causa está só a recuperação ou, de facto, uma nova vida, um novo dinamismo que a Igreja e a Torre dos Clérigos têm? Muito boa tarde, obrigado pelo convite. O júri do prémio alarga a avaliação para além daquilo que foi puro e duro no que diz respeito à conservação e restauro. E alarga às várias especialidades e às várias envolvências que esta intervenção permitiu na devolução do edifício, do edificado à cidade, aos turistas, aos visitantes, a capacidade de eliminar barreiras arquitetónicas para pessoas com deficiência e, acima de tudo, repor no centro do diálogo culto e cultura, a tradição e modernidade, um edifício do século XVIII. E isso foi muito sublinhado pelo júri e também a multidisciplinaridade de técnicos e de profissionais das mais diversas áreas que foram chamados a intervir e cujo resultado final acaba por ser premiado. 87% do edifício é acessível a pessoas com mobilidade condicionada num edifício antigo. Que trabalho foi preciso para que assim pudesse acontecer? É um dos troféus mais deliciosos que nós temos, porque às vezes há um mito que diz que um edifício antigo não pode ser intervencionado para eliminar as barreiras arquitetónicas. E nós temos excelentes exemplos no país, de norte a sul do país e ilhas, nós temos excelentes exemplos de intervenções que foram feitas para eliminar as barreiras arquitetónicas. Mas depois, a certa altura, em relação a certos monumentos, há um tabu à volta dessa questão. E a intervenção que foi feita nos Clérigos, o projeto do arquiteto João Carlos, o meu Nicolau Nazoni II, digamos assim, tudo o que foi feito permitiu atingir essa percentagem muito significativa e o que falta é quase impossível, porque o que falta é a pontinha da torre. E por isso a pontinha da torre não pode ter elevador, tem até ao quarto andar e a partir daí lá está essas limitações que existem. Estamos a trabalhar ainda mais naquilo que possa ser a interação com as pessoas invisuais, os cegos, e também com a colaboração da Faculdade de Engenharia do Porto, desenvolver software que permita que pessoas com diversas limitações possam ainda aumentar aquilo que é essa percentagem dos 87% de edifício acessível. A Torre dos Clérigos era esse monumento que se vê de quase todos os lados da cidade. Desde que este processo de recuperação terminou, há uma proximidade bem diferente e maior com todos os cidadãos do Porto. Sim. Nós temos feito um esforço de recuperar a posição de ex-libris da cidade. Nós sabemos que a história, aliás, a Casa da Música, acaba por ser um ponto de procura do turismo, bem como a Fundação de Serralves, a renovada, também mediaticamente renovada, a Livraria Lelo, com a magia e a mística do Harry Potter e todas essas coisas. Sabemos que somos vários players, vários jogadores que estamos, mas não estamos em conflito, estamos em colaboração. E isso é importante que se diga. Em muitas áreas do país pode acontecer que alguém julgue que, lutando uns contra os outros, conseguimos melhores resultados. Isso não é verdade. Nós conseguimos melhores resultados para a cidade, para o país e para as instituições se formos capazes de trabalhar em parceria, em conjugação. Porque é um espírito do Norte que se vê também nesse... Às vezes assim acontece. Também quando é para o contrário, também infelizmente acontece. Mas nós, nesta área do turismo, nesta área económica, digamos assim, pura e dura, temos visto que a colaboração e a parceria são palavras-chave para o sucesso destas operações. E dizer que, para além disso, a Irmandade dos Clérigos decidiu que tinha que ser também um ex-libris à caridade, à solidariedade social. As empresas normalmente têm uma obrigação de responsabilidade civil, social, para com a cidade, para com o país, e nós decidimos que também tínhamos de ter. E a partir daí agimos em conformidade. Nós temos distribuído a instituições civis, eu diria quase metade daquilo que são os rendimentos da torre.
Eu dou o exemplo, 2016, nós tivemos receitas à volta de 1.200.000 euros e quase metade foi distribuído por instituições que nós escolhemos. Nenhuma nos pediu. Porque não adianta pedirem-nos que nós não damos a quem nos pede. E que critérios presidem essa escolha? Nós optamos por um filão que nos parece ser o mais transversal possível. Nós optamos pelo mundo dos hospitais, pelo mundo da saúde e da doença, optamos pelo voluntariado hospitalar, optamos por instituições que servem a todos, a novos, a velhos, a doentes, a saudáveis, a pequeninos, a idosos, a portugueses, a estrangeiros, e todos nós, direto ou indiretamente, passamos pelo hospital. E por isso, as ligas dos voluntários dos hospitais, a Liga dos Amigos dos Hospitais e várias instituições deste mundo da saúde, de apoio às famílias, de apoio às crianças hospitalizadas, seja das doenças oncológicas, seja de outro tipo de limitação de saúde, são essas instituições que têm contado com o nosso apoio. Acrescentamos aqui os bombeiros portugueses, porque é um dos elos que faz com que isto tudo aconteça da melhor maneira. Porque quando nos dói a barriga, vêm os bombeiros e depois vamos para o hospital. Por isso, nós temos feito esta triangulação de apoio a estas instituições, de maneira a que aconteça aquilo que o Papa Francisco diz de uma maneira que só ele diz, não é? A carinhoterapia. O Papa diz que, para além da medicina, para além dos medicamentos, dos antibióticos e dessas coisas todas, há uma coisa que faz a diferença, que é a carinhoterapia. E estes homens e mulheres do voluntariado hospitalar, dos bombeiros, destas instituições que servem, que aliviam a dor às famílias e às crianças e aos idosos, são profissionais desta carinhoterapia que nós decidimos ajudar. E esse era o tema que iríamos tratar e introduzido vamos até ao fim, porque queria perguntar-lhe ainda se nesses critérios não há nenhuma... Enfim, um dos critérios não é ou pertence ou não das instituições à Igreja Católica. Não, absolutamente. E porquê? Porque a carinhoterapia é universal, não é? A carinhoterapia é universal e tem que ser, não é? E eu não me sentiria bem se fizesse esse tipo de muro, não é? Porque nós, quando visitamos, nós sacerdotes, quando visitamos os hospitais, em diversas circunstâncias, vemos que a partir da porta da urgência, a partir da porta do internamento, não há acessão de pessoas. Não é? Seja qual for a circunstância, os pobres, os ricos, os conhecidos, os anónimos, os católicos, os de outra confissão religiosa, homens e mulheres sem fé, são todos tratados com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, com o mesmo profissionalismo. E por isso nós não podíamos, de modo nenhum, não seríamos deste tempo se porventura colocássemos alguma barreira desse género. Temos equilibrado, sim, no apoio às instituições da Igreja, naquilo que significa o cumprimento puro e duro dos nossos estatutos. Porque nós somos a Irmandade dos Clérigos e o nosso objetivo estatutário é o apoio aos clérigos, aos padres, que na doença ou na idade precisam de apoio especial. E por isso nós temos... Padres da Diocese do Porto. Da Diocese do Porto. Nós temos apoiado diretamente aquilo que significa a sustentabilidade económica e financeira da Casa Sacerdotal do Porto. Ou seja, do lar onde os padres idosos ou doentes da Diocese do Porto acabam por viver o outono da vida. E como diz o nosso Bispo, Sr. Dom António Francisco, ele quer que a Casa Sacerdotal seja um santuário de gratidão da Diocese àqueles homens que serviram a Diocese do Porto durante a sua vida, enquanto lhes foi possível. E por isso, seja a evocação do Sr. Dom Armindo Lopes Coelho, que construiu e inaugurou aquela casa, seja do seu sucessor, Sr. Dom Manuel Clemente, seja do António Francisco, a Irmandade dos Clérigos sente ser sua obrigação ir em subsídio para que aqueles sacerdotes não tenham as preocupações económicas e financeiras que, infelizmente, muitas famílias e muitos idosos têm quando chega a esta fase da vida. Nós já iremos informar sobre o que foi recuperado e o que está disponível aos turistas e a quem visita a Igreja dos Torres dos Clérigos. Continuando nesta área dos resultados e da aplicação das receitas que resultam de quem visita a Torre dos Clérigos, para além da carinhoterapia, a parte cultural, de que forma é que foi redinamizada a partir da conclusão do restauro dos clérigos? Ora, nós decidimos também que várias frentes seriam necessárias acudir. Uma que começou no dia da inauguração, no dia 12 de dezembro de 2014, e até hoje continua, que é uma oferta à cidade de concertos de órgão diários. Ou seja, nós aqui há tempos assinalámos o concerto número 500 e agora vamos, dentro em breve, assinalar o concerto número 1000. Ora, é uma oferta nova para a cidade.
Aliás, o culpado disto tudo é o Sr. Engenheiro Valente Oliveira, que dizia que em algumas capitais europeias havia essa oferta, que era interessante, que no intervalo do almoço os trabalhadores iam às igrejas ouvir concertos. Ora, isso não é muito costume no nosso contexto, mas nós arriscamos e é uma vitória. Esta oferta à cidade dos concertos de órgão diários, todos os dias ao meio-dia, gratuitos, tem sido uma vitória, uma oferta vencedora de um produto cultural novo para a cidade. Pelo público que procura esses concertos. O público procura. Nós começámos a ter pessoas do Porto que vão lá com frequência e os turistas ficam maravilhados porque não contavam e por isso ficam agradados com essa oferta que lhes é feita. Depois, a Igreja dos Clérigos passou a ser o local escolhido por muitas instituições, algumas universitárias, outras instituições privadas, para a realização de concertos. Né? Sejam concertos utilizando os órgãos históricos, os órgãos tubos ibéricos, seja utilizando outros instrumentos, seja concertos corais. Portanto, a Igreja dos Clérigos passou a ser um local procurado para a realização desses concertos e desses eventos. Depois decidimos com a Universidade do Porto, com a Universidade Católica, a Escola das Artes e com os centros de estudos diversos da Faculdade de Teologia do Porto, decidimos criar várias bolsas de estudo, vários prémios para incentivar os alunos e os investigadores a terem como foco o Porto Diocese, o Porto Distrito, o Porto Território, digamos assim, imaterial da Diocese do Porto. Porque eu acho muito importante que se estudem muitas coisas, enfim, das mais diversas áreas, mas a Irmandade dos Clérigos quer incentivar a Academia a procurar fazer investigação naquilo que significa as tantas realidades desta grande e vetusta Diocese do Porto. E por isso temos os prémios Nicolau Nazoni, temos os prémios Torre dos Clérigos, temos agora um fundo que vai ser anunciado que se chamará Fundo Ângelo Alves, o cônego, o Dr. Ângelo Alves, falecido há bem pouco tempo, de uma maneira inesperada e dramática, que dedicou a sua vida ao estudo académico do pensamento portuense. Portanto, vamos criar um fundo que vai subsidiar a publicação de obras sobre pensadores portuenses das mais diversas áreas e, por isso, estamos abertos a tudo aquilo que seja irmos em subsídio de possibilitar que a cultura possa acontecer, porque há aqui duas palavras-chave que andam sempre em ligação nas nossas decisões. O culto e a cultura, a tradição e a modernidade. Digamos, são as quatro colunas que nos movem diariamente na distribuição daquilo que são os meios que temos ao nosso dispor. E falamos do culto. A Igreja dos Clérigos é procurada sobretudo para que fins de culto? Nós tomámos uma decisão que inicialmente não foi muito bem compreendida, porventura, que foi a Igreja dos Clérigos, ordinariamente, só tem uma celebração eucarística ao domingo, às 9h30 da noite. À semana não tem celebração de Eucaristia, nem noutros dias. Só tem ao domingo, às 9h30 da noite. Quer isso dizer que é sobretudo um museu? Não, quer dizer que nós temos que olhar para a cidade e temos que, de uma vez por todas, fazer uma avaliação daquilo que é a oferta eucarística. Não é? Nós, se olharmos ali para o centro histórico da cidade, temos a Igreja dos Congregados com N celebrações eucarísticas diárias, temos a Igreja da Trindade com N celebrações, temos a Igreja do Carmo e Carmelitas com N celebrações, mais ou menos às mesmas horas, mais ou menos nos mesmos estilos, e não temos sacerdotes. E por isso, às vezes acontece que, porventura, algum sacerdote tem que fazer uma corrida de estafeta eucarística para acudir a todas as necessidades celebrativas. E por isso, em comunhão com aquilo que é a leitura do Sr. Bispo do Porto, achamos que cada igreja do centro histórico tem que se especializar numa oferta. Seja a oferta do atendimento para discernimento vocacional, seja a oferta para direção espiritual, seja a oferta para reconciliação, seja a oferta para noivos, seja a oferta para idosos. E o que é que aconteceu? Os clérigos passaram a ter essa celebração que foi entregue à pastoral universitária. Portanto, a celebração de domingo às 9h30 da noite tem primordialmente uma clientela, entre aspas, que são alunos universitários e principalmente de Erasmus. Não é? E, portanto, é esse posicionamento que a Igreja dos Clérigos tem atualmente no que diz respeito ao culto. Depois, temos sido muito procurados, por grupos estrangeiros que visitam a cidade e querem celebrar a Eucaristia, que têm sacerdotes próprios e, portanto, temos aberto as portas para que isso também possa acontecer pontualmente. Depois, aquilo que às vezes é um desconforto para nós, porque causa alguma, enfim, confusão, que são os casamentos e os batizados. E por isso também a Igreja dos Clérigos
tem sido procurada para esses fins, que nos causa algum ruído naquilo que é a normalidade da casa, mas é para nós uma alegria muito grande que em momentos fundamentais da vida as pessoas querem escolher os clérigos como local para esse acontecimento, seja do matrimónio, seja do batismo. Acontece esta entrevista no contexto do Prémio Europa Nostra, que os clérigos recebem hoje na Finlândia, não é? E que, enfim, distingue toda esta oferta cultural e cultual também, mas em causa está sobretudo o restauro, a conservação e restauro do património edificado. E aí, muito sinteticamente, Padre Américo Aguiar, o que é que foi devolvido a quem visita os clérigos? Eu aproveitava para saudar o Padre Joaquim Ganhão. Portanto, a última entidade que foi premiada pela Europa Nostra foi a Diocese de Santarém, com o extraordinário trabalho que foi feito na devolução também daquilo que é a Catedral de Santarém e o museu, o novo museu que foi criado, e por isso a nossa vénia, a nossa parabenização aos nossos colegas que anteriormente foram distinguidos com o Prémio Europa Nostra. Este ano há também uma outra distinção para Portugal. Sim, na Universidade do Minho, um curso de mestrado na área da investigação, e nós temos é que, aliás, eu falava disso uma vez com o Padre Ganhão, nós temos é que provocar os vários agentes do país, seja eclesiásticos ou não, para irem a estas chancelarias, para estes prémios, porque estes prémios dão visibilidade ao excelente trabalho que é feito no país nesta área. Eu conheço mais ou menos o país nesta área do património e nós temos excelentes exemplos, Vila Real, Bragança, Algarve, Évora, Lisboa, Santarém, Leiria, todas as dioceses do país têm excelentes exemplos de intervenção no património. E nós só temos a ganhar dando visibilidade a estas intervenções. O que é que está a dificultar essa candidatura a estas É assim, primeiro o desconhecimento, porque, queiramos quer não, o Prémio Europa Nostra não é propriamente um prémio muito conhecido da sociedade portuguesa. Aliás, Santarém deu-lhe alguma visibilidade e nós agora, por nossa parte, também estamos a dar alguma visibilidade. Trata-se de um prémio da União Europeia para esta área do património. Da Comissão Europeia, com essa instituição chamada Europa Nostra, que atualmente é presidida até pelo músico Plácido Domingo, que vamos ter cá proximamente em Portugal, no concerto da Renascença, no dia da minha querida Santa Rita, na noite de 22 de maio, no Meio Arena. Bem, de dizer o quê? Dizer que foi devolvido à cidade um edifício do século XVIII que estava muito maltratado pelo tempo, não é? E eu costumo dizer que a Igreja dos Clérigos estava preta, cinzenta, feia, escura e desagradável. E após a intervenção nós chegamos lá e temos cor, e temos brilho, e temos luz, e temos agradabilidade no acolhimento o impacto que o turista tem é muito positivo. Nós temos a graça de poder repetir aquilo que o Nasoni viveu. Eu costumo dizer isto muitas vezes e nunca é demais. Nós temos que agradecer muito aos profissionais portugueses que foram capazes de devolver o edifício à cidade. Porque o Nicolau Nasoni fez uns desenhos e uns profissionais portugueses, pedreiros, carpinteiros e afins, transformaram os desenhos numa obra de arte. Bem, passados X séculos, o arquiteto João Carlos fez um projeto de reabilitação e encontramos de novo excelentes profissionais que devolveram o edifício à cidade. Ora, nós temos no país excelentes profissionais das mais diversas áreas. E nesta área da conservação e restauro, seja o exemplo da Universidade Católica, da Escola das Artes, seja o exemplo de N empresas privadas que estão a trabalhar neste âmbito da conservação e restauro no país todo, na academia, em diversas universidades, diversas faculdades, nós temos que nos orgulhar daquilo que é a capacidade instalada de intervenção no nosso património. O que falta às vezes é, dinheiro. Às vezes falta o dinheiro, que é um pormenor muito importante para que estas coisas aconteçam. E depois falta uma educação nossa, dos padres até. Eu peço desculpa aos meus colegas, não quero que levem a mal o que eu vou dizer, mas nós temos que nos convencer que nós não somos especialistas de tudo. Não é? E às vezes a nossa boa vontade põe em causa, põe em risco o património, porque tomamos decisões de boa vontade que vão, às vezes, danificar e destruir o património, às vezes sem ser reversível. Não é? E por isso nós temos de ter cuidado de nos assessorar daqueles que são os responsáveis destas áreas e, aliás, quase todas as dioceses portuguesas têm ainda já departamentos próprios dos bens culturais que assessoriam,
que autorizam, que dão dicas para que as coisas possam acontecer da melhor maneira. E mesmo a nível nacional, há um organismo próprio da Comissão Episcopal que também tem essa função, tem esse trabalho, e por isso, quando temos possibilidade de fazer intervenções, eu rezo a Nossa Senhora de Fátima, já que estamos no centenário, para que nenhum colega tenha a tentação de um modo autodidata de meter a mão nesse trabalho, porque pode acontecer. Infelizmente, às vezes acontece também isso. É verdade, infelizmente. E haja também espírito empreendedor para levar por diante estes projetos. Falou já o Padre Américo sobre a relação com outros destinos turísticos da cidade do Porto. Acredito que tudo isto acontece também em parceria com a autarquia, com outras forças vivas da Diocese. E neste âmbito, a nossa conversa poderia levar por muitos temas, mas há um que gostava de pedir o seu comentário neste contexto, falando do Porto e do ex-libris da cidade do Porto. Pedia-lhe que analisasse o processo autárquico em curso e da escolha dos candidatos para as eleições autárquicas. Ora, eu há dias dizia num jornal local que o Porto não deixa que brinquem com ele. Sim. Não é? E porquê? Porque nós, se olharmos para as últimas eleições autárquicas no Porto, vemos que acontecem coisas que não estavam pensadas que acontecessem. Não é? Nós vemos uma candidatura do Dr. Fernando Gomes que não é vitoriosa, quando toda a gente julgaria que fosse. Depois temos o Dr. Rui Rio, que não era propriamente uma pessoa muito simpática naquilo que são os contextos e os perfis populares de um autarca na sua interligação com os eleitores, mas que surpreendentemente ganha a primeira e ganha todas as outras e cada vez mais reforçado. Não é? Ou seja, pareceu esquisito que isso pudesse acontecer. Depois tivemos os partidos que decidiram o que decidiram e emerge uma figura da burguesia do Porto que ganha contra os partidos clássicos da cidade. E agora temos um cenário que volta a ser interessante. Aliás, eu acho que a noite autárquica vai convidar a pipocas e a Coca-Cola, a outra bebida qualquer, porque está tudo em aberto novamente. Não é? Está tudo em aberto, porque nós em causa está essa afirmação de que não se pode brincar com o Porto? Sim, e depois é outra coisa, Paulo, e nós olhamos para o Porto, foi berço de muitas revoluções ao longo da história, e isso agrada-me, não é? Agrada-me particularmente. Mas, se calhar, estamos a ser novamente um laboratório de uma coisa nova. E quando nós olhamos para os Estados Unidos, olhamos agora para a França, e olhamos para o que aconteceu na Holanda, e olhamos para aquilo que acontece nesta Europa, com o declínio, com o fim dos partidos clássicos. Não é? Agora, a França, o senhor, não é o Macron, mas é o senhor Valls, não é? O antigo primeiro-ministro, veio dizer que o PS morreu. O Partido Socialista morreu. O outro diz que o Partido Republicano, se não morreu, também vai morrer. Ou seja, aquilo que eram os clássicos posicionamentos político-partidários da cidade, da polis, da coisa pública, nós vemos que as coisas não estão diferentes. E afirmam-se lideranças. Exatamente. Pessoais. E por isso, nós quando olhamos para a cidade do Porto, agora, e atendendo até aos últimos acontecimentos, vemos que a cidade, e isto é muito positivo, isto é muito positivo, qualquer dos intervenientes, qualquer dos partidos, qualquer conjugação que seja feita, vai ser colocada perante o discernimento dos eleitores do Porto, que mais uma vez vão agir e vamos ver o que é que vai dar. Veremos então, enfim. São também temas para outras análises. Infelizmente não podemos continuar porque o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço, Padre Américo Aguiar, e parabéns pelo Prémio Europa Nostra que hoje vão receber na Finlândia. Mais logo, siga o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.